não há um sintoma de malária. A malária traz consigo um sintoma comum de qualquer outra doença, que é a febre. Traz a febre e cessa a durar um pouquinho, causa anemia severa. O 2075 eu entendo ser o quê? Quando a pessoa tem a malária, e eu estou a trazer essa doença que é muito bem conhecida, a primeira intervenção do médico quando vais a um hospital é injetar-te uma dipirona. Depender do peso e do nível da febre, calcula-se a dipirona, injeta-te. E a dipirona cura a febre em fração de minutos. Em fração de minutos controla a febre, a temperatura corporal volta ao normal. Mas a doença ainda está lá. Se tu achares que baixou a febre e já estou curado, vou para casa, quando voltares para lá, pode ser já em coma, em estado de coma ou com convulsões já. Mas depois do médico controlar a febre com uma dipirona, aí dá a dose de ataque para a doença. E atenção que é dose de ataque. Mas depois te prescreve a sequência da medicação, que em regra é por um período mais longo. Exato. A depender da doença, 3 dias, 7 dias, 14 dias, a depender da doença. Transportando isso para a nossa conversa. O caos em que Angola se encontra. Tudo isso que a gente vê, péssima educação, fome, pobreza extrema, péssima saúde, pessoas fora do sistema de ensino, tudo isso são sintomas. Isso é só a febre. A doença é bem maior do que isso. A doença é bem mais grave. E se nós continuarmos sempre a ter medidas paliativas para controlar a febre, um dia essa doença vai acabar com todos nós. Já está. Vai matar o país. Então, quem se propõe a resolver o problema de Angola tem que aplicar uma dipirona primeiro para controlar, porque a fome não espera. A fome é hoje, é verdade. Então aqui vem a medida pontual. Dar de comer às pessoas com urgência. Mas mais do que dar de comer às pessoas com urgência, precisamos criar um plano de 3, 7, 15 dias, a depender do tipo de doença, o diagnóstico que se fez da doença, para curar o problema da doença que nós temos. Senão a gente não sai desse ciclo. Vamos estar sempre a resolver problemas pontuais e vai ser sempre. O doutor é economista. Hoje eu tenho a sorte de estar ladeado de pessoas não só bem formadas tecnicamente, como também trazem a experiência da Angola colonial, da Angola comunista socialista e da Angola capitalista. Quer dizer, estão nas 3 fases de uma Angola que podemos discutir. E eu estou até a aprender mais do que a transmitir. Então, nesse caso, o doutor como economista sabe que se nós continuarmos a combater a febre, vamos viver de picos. A gente, quando o petróleo está em alta, todos estamos a sorrir, como disse bem a doutora. Quando o petróleo está em baixa, todos estamos aflitos. E toda hora o nosso OGE tem que sofrer ajustes, porque ajustes, quando há superávit, ninguém explica para onde vai o superávit. Quando há déficit, tem que se ajustar para menos, temos todos que apertar os cintos. E um país não se constrói dessa forma. E um dos pontos que eu trouxe no debate da semana passada, e eu replico hoje, é mesmo essa questão da própria meritocracia, que o doutor Engenheiro Dantas disse muito bem. Eu disse aqui, e os vídeos estão aí, que não me façam mentir, que em Angola o único cargo que vale a pena é o cargo político. E parece que nós todos devíamos só estudar política. É o que eu disse na minha nota introdutória. Politizou-se o Estado de tal maneira que não importa se tu és enfermeiro, professor, ou seja o que for, se não tiveres numa posição política, o mérito quase nada vale. De nada serve. Então, as pessoas acabam por satisfazer aquela pessoa a quem devem manter a confiança política, sacrificando o seu próprio mérito. E aqui foi dado um exemplo muito bem conseguido. Pôr água na casa de um cidadão, isso não é uma questão de confiança política, isso é técnica. E uma pessoa que os números, e eu há tempos, nesta sala mesmo, estávamos a conversar com o ex-administrador, que eu vou poupar o nome por conta das retaliações que sofre, mas ele disse, Geo, o meu município foi o que mais realizou, executou as ações do PIM, mas foi exonerado. E citou seus pares, seus colegas, que quase nada fizeram. Aquele município, aqui do Ambo, do município. Assim disse porque foi exonerado? Porque da exoneração? Não, a nova figura política que determina os administradores municipais não tinha confiança política naquele cidadão. Embora sendo um bom gestor tecnicamente falando, até porque ele é engenheiro de formação. Realizou mais ações do PIM,
mas foi exonerado porque não granjeava confiança política. Então estamos a construir um país político ou um país desenvolvido? Porque se for confiança política, a Cuba, o ciclo mais recente do presidente, tem muita confiança política. A Coreia do Norte talvez seja o país com maior confiança política que existe. A China aí, mas é preciso, para além da confiança política, precisamos ver a competência técnica que cada um apresenta. E isso não se faz a curto prazo, não se faz com urgência. Isso se faz. Primeiro, e o que mais me dói é isso. Preparam um homem, vão formá-lo. O Estado gasta balúrdios de dinheiro com aquela pessoa. Desde o ensino, tiram-lhe do ensino médio, vai para fora, faz o ensino superior, numa área técnica. E os pais também. Os pais, a família investe primeiro, o Estado vê potencial no cidadão, tira-o, continua a sua formação, vem completamente formado e capaz. Chega em Angola, trabalha 6 meses, a pessoa que o colocou é exonerado, a pessoa que sobe já não vê mais nenhuma competência, nem sequer se dá o trabalho de reaver o investimento feito no cidadão, simplesmente o afasta porque não granjeia a confiança política. Mas nós não podemos continuar a construir um país nessa estrutura, não funciona. Por isso é que eu disse aqui no princípio, termino com o mesmo. Se nós pensarmos um governo de 5 em 5 anos, que reinicia sempre de 5 em 5 anos, não, nós nunca vamos sair dessa redoma. Por isso é que eu